Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, juntamente com o Instituto Supera. E agora nós vamos estudar a principal de todas as disciplinas do curso básico em teologia: hermenêutica bíblica. Esta é a disciplina-chave para que você possa abrir as Escrituras. Se você estudar todo o currículo do curso básico, mas não se especializar em hermenêutica, você vai ter uma deficiência muito grande justamente na interpretação dos textos. Essa disciplina, ela dá muita autonomia intelectual para o professor, para o pregador, o ensinador, a ensinadora, o homiliasta, enfim, todo o exercício que nós temos como teólogos depende muito da hermenêutica. Por isso, quero convidar você a partir deste momento, mergulhar na hermenêutica. Não fique restrito tão somente ao material que nós já te enviamos. O Instituto Supera preparou para você o livro-texto, mas ele é apenas uma base teórica e você precisa muito praticar a hermenêutica. Vamos lá? Muito bem. A hermenêutica é a ciência da interpretação dos textos. Nós utilizamos aqui a hermenêutica bíblica. Nós vamos até os originais, hebraico e grego, e trazemos para a comunidade, os ouvintes da palavra de Deus. Ah, mas eu não conheço o hebraico e eu não conheço o grego. Não se preocupe. Nós temos as traduções da palavra de Deus em bom português. A Revista e Corrigida, Revista e Atualizada, Revista e Revisada, além das outras versões que nós temos também. Eu utilizarei aqui duas versões em português: a Revista e Corrigida e também a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Tanto a Sociedade Bíblica do Brasil, quanto a Sociedade Trinitariana, quanto também a editora Mundo Cristão trabalham muito em traduções da Bíblia. Temos muita confiança nessas editoras, nessas sociedades. Nós vamos estudar aqui a carta do apóstolo João, a terceira carta. E por quê? Ela tem apenas um capítulo. Vai nos facilitar bastante no exercício. A hermenêutica, ela é uma ciência metódica. Portanto, ela expõe para nós métodos de interpretação, que são as regras. E nós vamos aqui para a regra de número 1, a regra da leitura. Antes de fazermos a interpretação, temos que ler o texto. Vamos ler em português mesmo. Vamos ler repetidamente. Vamos ler meditativamente. Vamos ler exaustivamente. Também vamos ler seletivamente e fazer também uma leitura teológica, teologicamente. Ler e reler o texto tantas quantas vezes for necessário e em tantas traduções e versões quanto for possível. Agora que nós estamos no tempo da internet, nós temos aí as Bíblias online. Não custa nada, além da nossa coleção de Bíblias, como eu tenho as minhas aqui e você tem as suas aí, também acessarmos a internet em busca de traduções. Com o passar do tempo, você vai querer ir até as versões originais, os textos gregos e hebraicos. Mas vamos aguardar um pouco para não embolar o meio de campo. Quero convidar você aqui para a regra de número 1, da leitura. Se você quiser, pega a tua Bíblia que você tem aí em mãos, impressa mesmo, e vá até a terceira carta do apóstolo João. Leia comigo. O presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos.
que em presença da igreja testificam do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e, não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunhos de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os irmãos, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 1 ao 15. Nós temos aqui a versão revista e corrigida de 1995. Nós agora vamos fazer uma próxima leitura na versão transformadora da editora Mundo Cristão. Vamos agora fazer a leitura na versão transformadora da editora Mundo Cristão. Observe, é uma paráfrase. O que significa paráfrase? Você tem o texto original, em grego, você tem a tradução, que é a versão revista e corrigida, e agora nós temos essa tradução que vai parafraseando o texto, isto é, vai trazendo para um entendimento mais contemporâneo, mais facilitado. Pega a expressão como um todo e enxerta no texto algumas palavras que não estão no original, mas que não modificam o sentido. Isso chama-se paráfrase. A nova versão transformadora não é só uma tradução, ela é uma paráfrase. Vamos ler. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram da sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito da sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei alguma das coisas que ele tem feito, bem como as suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Que faz o bem, prova que é filho de Deus. Quem faz o mal, prova que não conhece a Deus. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele, e você sabe que falamos a verdade. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta.
pois espero vê-lo em breve, e então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 1 ao 15, versão transformadora de 2017. Agora que nós fizemos as leituras comparadas, nós vamos para uma outra regra da hermenêutica. Antes, eu quero convidar você a ler os 3 primeiros versículos lado a lado. Isso aqui é um exercício extraordinário para quem quer se tornar um exímio intérprete da palavra de Deus. Uma pessoa responsável pelos oráculos do Senhor. Faça isso pacientemente. Vou colocar aqui os 3 versículos da versão transformadora e os 3 versículos da revista e corrigida para que a gente possa fazer essa leitura paralelamente. Vamos lá. Aqui a versão transformadora e a versão revista e corrigida. Versículo 1. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Agora revista e corrigida. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Perceba a tradução de João Ferreira de Almeida e perceba a nova versão transformadora. A transformadora é uma paráfrase. A corrigida é uma tradução. A tradução ela é mais lacônica, ela é mais concisa. Agora, a paráfrase ela amplia um pouco justamente para melhorar o entendimento dos leitores aqui do século XXI. E muitos dos leitores estão fazendo a sua primeira leitura da Bíblia. Vamos agora para o versículo de número 2. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Agora, revista e corrigida. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Observou? A tradução procura ficar muito mais perto daquela expressão idiomática do texto antigo. A paráfrase aproxima o texto de nós, mais contemporâneo. Versículo 3. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram. Aí eu cortei esse pedaço aqui para caber no slide, mas a gente vai ler na versão revista e corrigida na íntegra. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Já nessa primeira leitura, veja só quantas vezes aparece aqui o termo verdade. Vamos ler aqui na transformadora. Você tem uma vez no versículo de número 1. E como nós cortamos aqui, não está aparecendo lá no versículo de número 3. Tudo bem, vamos para a revista e corrigida. Uma vez no versículo 1 e depois aparecem 2 vezes no versículo 3. Quando uma palavra for repetida mais de uma vez, significa ênfase. É esse o tema. É o tema do texto. Nós já encontramos logo na primeira leitura. O apóstolo João quer falar sobre a verdade e o contraste com a verdade. E ele vai exemplificar nomes, gente que segue e gente que não segue. Aqui nós temos o amado Gaio. Veja que o termo amor ou amado, ele vai aparecer também algumas vezes. Na versão transformadora, está lá, a quem amo na verdade. No versículo 2, ele chama de amado. Quando chega ali na revista e corrigida, amado Gaio, e depois, no versículo 2, amado de novo. ênfase para verdade e amor. Estão já começando a interpretar o texto. Faça esse exercício. Cria-se uma tabela, uma coluna, que vai ser a tua versão principal, e as versões paralelas.
Você pode também, neste mesmo exercício, colocar aí versões em espanhol. Se tiver um domínio de outra língua, como o inglês, leia também em inglês, mas principalmente em português. E não tenha receio de fazer essa tabela aí com 3 ou 4 traduções diferentes. Traduções católicas, inclusive. Traduções ecumênicas, se você encontrar. Textos antigos, como de 1648, 1800, existem essas Bíblias todas disponibilizadas em online. A partir disso, nós vamos agora para a regra de número 2, que é a regra de fazer perguntas ao texto. Me acompanhe. Como eu já te disse anteriormente, a hermenêutica é a ciência da interpretação e nós precisamos de métodos. Existem muitos métodos. Qual que nós estamos escolhendo neste primeiro momento? O método das regras. Já vimos a regra da leitura e agora a regra de número 2, que é a das 6 perguntas. Procura memorizar as 6 perguntas. Fazendo assim, você sempre conseguirá, mesmo que você não tenha nenhum tipo de esboço, você conseguirá ler o texto e já pegar uma primeira impressão muito assertiva. Quer saber quais são as 6 perguntas? Então vamos para o próximo slide. Veja aqui com facilidade. Quantas perguntas você precisa fazer a qualquer texto, a qualquer versículo? 6. Vai haver as 6 respostas para as 6 perguntas? Não. Mas se você encontrar uma, duas ou 3, você já está com aí um bom material de interpretação. Se tiver a resposta para as 6 perguntas, excelente. Se não, você vai ficar com aquilo que você encontrou. Não inventa respostas. Você vai conversar com o texto. Pergunte para o texto: quem? Quando? O que? Como? Onde? E por quê? Vamos lá, vamos aplicar. Peguei aqui o versículo 1, que nós estamos estudando. Quem? Eu. Quem mais? Gaio. De quem para quem? Aparecem aqui duas pessoas, duas personagens. Eu, que não fala quem é o nome, e Gaio, fala o nome. Como que a gente vai entender que este eu de quem está falando aqui é João? Não vamos nos precipitar. Guarda, segura. Lá para frente a gente vai ver se ele se identifica ou se ele não se identifica. Se ele não se identifica dentro do texto, você não precisa inventar nomes. Existe um vasto material que já estudou tudo para nós. Nós não somos aqui pioneiros na interpretação da Bíblia. Muito pelo contrário, nós somos os trabalhadores da última hora. Teve muita gente que já estudou essa carta para dizer: a primeira, a segunda e a terceira cartas pertencem a João, o apóstolo de Jesus. Bom, esse sentido vai vir posteriormente. Sabe que houve um exímio professor chamado Immanuel Kant, filósofo. Ele ensinou a regra do a priori e do a posteriori. O que é o a priori? Conhecimento a priori é aquele que nós trazemos conosco. Está na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, na nossa consciência, no nosso entendimento, na nossa intuição. Conhecimento a priori é aquele que a gente tem antes de fazer uma investigação do assunto. E o conhecimento a posteriori é esse que a gente tem, que está lá fora, que a gente vai ter que ir em busca dessas informações e depois trazê-lo para nosso bojo de conhecimento também. Nós estamos trabalhando, por enquanto, com a regra do conhecimento a priori. O que a gente já sabe, o que a gente já tem em mãos. Depois que nós fizermos a hermenêutica, vamos ter o conhecimento a posteriori. Por isso, não vamos atropelar. Fizemos a primeira pergunta. Quem? Eu. Para quem? Gaio. Aí, quem é Gaio? É meu amigo querido. Amigo querido de quem? De João. Mas não tem o nome dele ali. Como que ele se identifica? Espera aí.
Estou indo lá para outra pergunta lá embaixo. Quero fazer uma segunda. Quando? Tem algum tempo aqui que ele diz que está escrevendo? Ontem, hoje, amanhã, para sempre? Não. Nós não temos aqui a, res... a resposta para o quando. O que nós temos? O que? Para você identificar o que, vá para os verbos. Todo texto tem os seus verbos, que coloca o texto em andamento. O verbo é aquela parte da gramática que denota ação. Alguma ação que está fazendo o texto andar para frente ou para trás. Eu, o presbítero, escrevo. Quer dizer, o que ele está fazendo? Ele está escrevendo. Tem mais algum verbo? Sim, o verbo amo. Ou ele está amando. Então, ele ama na verdade. Então, tanto o verbo eu escrevo, quanto o verbo eu amo, pronto, eles denotam para nós o que está acontecendo. Está acontecendo um amor e está acontecendo uma escritura. Quem está escrevendo? João. Para quem? Gaio. O que ele está fazendo? Escrevendo. E o que mais? Amando. Ponto. Como? Ele diz que ele ama na verdade. Ele não diz como que ele escreve, mas ele diz como que ele ama. Ele ama na verdade. Onde? Ele não diz de onde para onde. Tá bem? Ele não diz da onde que ele está escrevendo e para onde que ele está enviando. Esse onde aqui é o lugar, tá bem? Esse como é o modo. Esse onde é o lugar. Não se confunda. E ele diz aqui qual que é a razão, por que que ele ama. Não, ele não diz aqui nesse texto por que que ele ama. Se ele não diz, nós não respondemos. Então a gente já tem aqui algumas respostas. Quem? Eu e Gaio. Quando? Não tenho. O que? Eu escrevo e eu amo. Como? Na verdade. Onde? Não falou. Por quê? Não falou. Estão aplicadas aqui as 6 perguntas, tá bem? Que é a regra de número 2. O que vai nos levar agora para a regra de número 3. Nós estamos dizendo que essas regras aqui, elas são métodos para a interpretação. Utiliza elas exaustivamente, pacientemente, repetidamente, até você ter domínio, tá bem? Algumas informações que você precisa, elas não estão aqui. Elas estão no material que já foi escrito. Como nós dissemos, regra, o conhecimento a priori. É aquele que o texto dá para a gente. A priori, são as primeiras informações que você tem. A priori, já está aqui, perto de nós. Depois, a posteriori, vou em busca de algumas informações. Eu quero conhecer sobre Gaio. Como que eu faço? Bom, nós vamos para a regra de número 3, aí você saberá como fazer. Está gostando aí dos estudos de hermenêutica? Vamos agora para a regra de número 3, que é a regra em que nós vamos aqui utilizar o princípio do a posteriori. Eu já tenho aquele conhecimento a priori, que eu extraí do próprio texto, já está na minha consciência, já está na minha memória, já está no meu racional, mas agora eu preciso fazer uma investigação a mais, ir para o a posteriori. Por isso, nós vamos para o uso dos dicionários, a regra dos contextos. Mais para frente, nos outros vídeos, nós vamos aqui nos apropriar daquilo que está escrito em nosso material do livro texto do Instituto Supera. Nós estamos aqui fazendo uma introdução. Na verdade, a hermenêutica ela é um oceano, é um vasto oceano. Por isso, temos que ir mareando. Nós temos que ir pouco a pouco, passo a passo. Você vai conhecer agora a regra de número 3, o uso dos dicionários, sabendo de antemão que cada dicionário ele tem uma especificidade. Quer dizer, ele foi compilado justamente para uma única finalidade.
Se você procurar o sentido de um termo em um dicionário, que ele não seja, por exemplo, teológico, você não vai encontrar exatidão no conceito. Tem que saber quais dicionários você vai estar ali consultando para melhorar o seu entendimento do texto. Vamos lá? Quero apresentar para você aqui 3 dicionários. Você está vendo aqui os 3 dicionários, os 3 primeiros dicionários que você precisa ter em mãos. Você pode encontrá-los online, mas é bom que você tenha o hábito de ter o material impresso, o material físico. O dicionário da língua portuguesa vai precisar justamente por causa das questões gramaticais. A Bíblia está traduzida para o português. Assim, quando os nossos tradutores trouxeram do hebraico e do grego para o português, precisaram fazer aí uma combinação, encontrar a palavra no português que tinha a ver com o grego. E o conceito não pode ficar muito longe, mas ele não é o único que você tem que utilizar. Você vai lá, tenha o dicionário da língua portuguesa para você poder conhecer os conceitos na nossa língua, para poder fazer o transporte do texto bíblico para os nossos dias. Mas tenha também aqui um dicionário bíblico. Coloquei aqui este que é da Sociedade Bíblica do Brasil, Dicionário da Bíblia de Almeida, que ele é muito completo para quem está iniciando o curso básico. Certamente que existem outros um pouco mais aprimorados, mais caros, mais acadêmicos, mas esta versão aqui, ela é suficiente para você poder dar conta de muitos e muitos conceitos da Bíblia, do vernáculo da Bíblia. Material extraordinário. E o terceiro que eu coloquei para você aqui também, agora pela CPAD, é o dicionário teológico. Acredite, a mesma palavra que você encontra com um sentido no dicionário da língua portuguesa, você encontra com outro sentido similar, mas agora mais próprio no dicionário bíblico, e o mesmo conceito quando você vai para o dicionário teológico, ele está mais amplificado. E por quê? Porque o dicionário teológico, ele vai em busca do que os autores explicaram. Ele vai citar para você uma pleiade de teólogos que estudaram aquele conceito, que tem acesso aos textos originais nas mais diversas culturas, a inglesa, a alemã, a francesa, a espanhola, além dos portugueses, além da brasileira. Esses 3 dicionários é o que eu recomendo para você estudar os conceitos bíblicos. Agora, nós vamos para um nível um pouco mais difícil da nossa aula de hoje, da nossa aula deste momento, que é justamente o uso da gramática. Aqui estão os dicionários. Mas como que a gente faz o uso da gramática? Vamos continuar apenas no versículo de número 1? Vem comigo. Veja só. Use aí toda a tua lógica, toda a paciência que você tem para ver agora o versículo na regra de número 4, que é justamente o uso da gramática. Você tem o uso dos dicionários e o uso da gramática. Gramática é uma outra área da própria hermenêutica, porque ela pode se apropriar dos conceitos no português, mas você tem peculiaridades em cada língua. Por exemplo, a gramática do hebraico é uma, a gramática do grego é outra, a gramática da língua portuguesa é outra. Mas existem as raízes gramaticais. E essas raízes, elas existem em qualquer idioma, qualquer um. Por isso, os nossos estudiosos, os nossos doutores, preparam para nós tanto gramática grega, hebraica, quanto da língua portuguesa. Aqui na hermenêutica, nos interessa a gramática da língua portuguesa aplicada aqui ao versículo de número 1 que nós estamos estudando. O que é o eu? Eu é um pronome. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. São pronomes. Então, são esses pronomes que você tem as 3 pessoas no singular e as 3 pessoas no plural.
Eu é pronome. Eu, aí tem um artigo. Que tipo de artigo? O artigo definido. O, a, os, as. Artigo definido para o masculino e para o feminino. No singular e no plural. Eu, o presbítero. Presbítero. Isto não faz parte da língua portuguesa. Da onde que isto vem? Precisa do dicionário bíblico. Não significa que se você for lá na língua portuguesa, você não vai encontrar. Vai encontrar também. Mas este conceito ele vem do grego para nós. O presbiterói. O que é o presbiterói? Ele é o ancião. Algumas traduções vai trazer como o ancião. Ele coloca aqui presbítero. Lá no texto grego realmente está presbítero. Mas aqui, vamos lembrar da regra do a priori. Faz de conta que eu não soubesse disso, que é a primeira vez que eu estou lendo a Bíblia. Aqui ele é chamado de presbítero. Qual é a classe gramatical desta palavra? É um substantivo. Que tipo de substantivo? Simples. Por que que ele é simples? Ele não é composto. Ele não tem um hífen no meio. Mesmo porque a nova ortografia da língua portuguesa eliminou o uso do hífen. Não tem mais. Agora, para me descobrir se um termo ele é simples ou composto, eu não vou ter mais que ficar utilizando o hífen. Eu tenho que saber os dois conceitos que são ali ajuntados. Vai ter que estudar um pouquinho da nova ortografia da língua portuguesa, tá bem? Então você tem o substantivo simples e depois nós temos aqui o verbo escrever. Eu, o presbítero, escrevo. Eu não falei da pontuação ainda, mas eu acho que é uma boa ocasião. Eu, vírgula, o presbítero, vírgula. Eu tenho um pensamento dentro de um pensamento, eu tenho uma ideia que eu enxertei dentro de outra ideia. Por isso, foi utilizada aqui a vírgula depois do eu e depois do presbítero. O verbo, escrevo, e depois você tem aqui uma preposição. Ao invés de ele escrever ou de ele traduzir, eu, o presbítero, escrevo para Gaio, que seria a preposição, ele contraiu. É uma contração da preposição. Contrair significa que eu vou diminuir a palavra o máximo que eu conseguir e ainda manter o sentido dela. Eu, vírgula, o presbítero, vírgula, escrevo para Gaio. Não, a Gaio. É uma preposição. Pré, que vem antes daquilo que está posicionado depois. Quem vai estar posicionado depois? Quem está ocupando a posição da próxima palavra? O Gaio. E o que vem antes? O pré. A preposição é o para, mas está contraído, quer dizer, eu tirei o PRA e fiquei só A, o sentido continuou o mesmo, economizei letras, economizei espaço e mantive ainda o sentido. Aí você tem depois aqui meu. Meu é o pronome possessivo. Aquilo que é meu, eu possuo. Então é meu. Pronome parecido com eu, tá vendo aqui? Meu. Só que é meu. É um pronome possessivo. Eu possuo. Então, pronome possessivo. E depois vem aqui. O que eu possuo? Eu possuo um amigo. Então, esse amigo, que tipo de classificação gramatical? Cabe a ele o substantivo comum e o substantivo simples. Por que que ele é comum? Ele não está se designando ao nome da pessoa. Não é nome de país. Não é o nome de uma instituição. Portanto, ele é comum, grafado com letra minúscula. E depois você tem meu amigo querido. Querido, aqui eu estou qualificando o substantivo. Quando eu qualifico, eu sei que eu estou adjetivando. Eu estou colando ad, o objeto. Eu tenho o objeto. Quem é o objeto? O amigo. Eu estou colando alguma coisa com esse objeto. Adjetivo. Porque a palavra digetivo vem do sujeito, do objeto, tá? Do objeto. Então, adjetivo. Do jeito que ele é. É o jecto, é a coisa, é o objeto.
Aí depois você tem o a, que já não cabe aqui como sendo um artigo definido feminino. Por quê? Porque ele é uma preposição. Quem diz que ele é uma preposição? O quem, que vem depois. Quem é o quem? É o pronome relativo, com quem a preposição está se relacionando. Vamos ler de novo. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, vírgula, a quem? Então eu estou falando de alguém que vem depois. Por isso, uma pré-posição. Quem que é a posição? É o quem. Se você voltar um pouquinho, não tem uma preposição lá em cima, lá? Tem. Qual que é? A. É uma contração do para. E esse a, mais uma vez, ele é uma preposição, tá bem? Que está se relacionando com o pronome que vem logo a seguir. Qual o pronome que vem a seguir? Quem? Que tipo de pronome que é? Relativo, que está se relacionando com a construção da frase. Nesse ponto você está ficando um pouco desanimado. Puxa, vai ser muito difícil fazer hermenêutica. Não, fica calmo, nós vamos estudar a carta inteira. Você não precisa conhecer de fio a pavio a classificação gramatical das palavras. Existem aqui maneiras de você identificar sem todo esse trabalho. Isso aqui é para você se aprimorar cada vez mais. Vai se aprimorando, vai se apropriando, vai fazendo aos poucos, vai fazendo devagar, até você pegar o jeito, tá bom? Depois aqui, amo, verbo. Lembra aquela regrinha que o verbo coloca a frase para andar? Aqui você tem o amor. Só que o amor, ele é substantivo. A palavra amor é substantivo. Diferente daquele verbo que nós temos anterior aqui, que é o escrever. Escrever é um verbo regular, mas amar é irregular. Por que irregular? Ele vai flexionando de um para o outro e assim você não consegue seguir uma regra fixa para poder conjugar o verbo. Eu sei que eu amo, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Mas existem as irregularidades neste verbo. Por isso que a gente não consegue aplicar aqui uma regra fixa. Na. Na é uma preposição mais um artigo. Qual que é o artigo? O artigo feminino, a. Na. E a preposição? Porque é em mais o a. Então, a quem amo em a. Ao invés de falar em a, eu falo na. Então é uma preposição mais o artigo feminino. E por último, o substantivo de novo, que é o substantivo simples e é o substantivo comum. Vamos ler? Pronome, artigo definido, substantivo simples, verbo, preposição, nome próprio. Eu até pulei o Gaio aqui, né? Nome próprio, está aqui, tá bem? Então ele é utilizado com letra maiúscula mesmo. Vai surgir uma curiosidade. A curiosidade é descobrir quem é Gaio. O texto diz que o Gaio ele é o amigo querido do presbítero. É o que diz o texto para nós. E é o que basta por enquanto. Mas se você for em busca dos comentários bíblicos, vai descobrir que Gaio ele tem aí uma história importante em um Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, tá bem? Então vamos lá. Nome próprio, pronome possessivo, substantivo simples, adjetivo, preposição, pronome relativo, verbo, preposição, mais artigo, mais substantivo. O que você vai fazer? Pega uma gramática e vai estudando cada uma dessas classes gramaticais um por um. Veja os exercícios e vai identificando aí os erros e acertos. Na internet tem um monte de programas que vão ajudar você a fazer o treinamento gramatical. E quando tiver errado, ele vai dizer para você o que está errado e qual que é o certo. Bom, vamos terminar então este primeiro vídeo, tá bem? Eu convidando você a nós fazermos aqui a última leitura do texto. Por quê? Você vai agora ver esse texto aqui de uma maneira diferente. Veja só o progresso que você tem.
o mesmo texto que a gente leu, sem nenhuma inflexão, sem nenhuma observação, e agora que você já fez a observação. Vamos lá. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Só com esse versículo nós já fizemos ali a primeira classificação gramatical. Veja lá. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Olha a palavra verdade aqui. Ela aparece lá no primeiro versículo, você lembra? A quem na verdade eu amo. Olha ela voltando aqui, ó. Testificam da tua verdade, como tu andas na verdade. Já começou aqui a identificar o verbo? Eu ando, você anda, ele anda. Nós andamos, vós andais, eles andam. Aqui, tu andas na verdade. Segunda pessoa do singular. E aqui tem a razão, hein? Olha a pergunta aqui. Se você fizer aquelas 6 perguntas, onde, quem, quando, onde, como, se você fizer as 6 perguntas, tem um porquê aqui, ó. Porque muito me alegrei. O que aconteceu comigo? Me alegrei. Me, de novo, eu estou aqui, ó, apontando para mim. Me alegrei, tá bem? Quando os irmãos vieram, olha lá, o verbo vir, tá? Eu vou, ele vai, você vai. Verbo irregular. Vir. E testificaram da tua verdade. Olha o verbo aqui, testificar. Tá vendo ali? Não tenho maior gozo do que este. Ter, o verbo ter. O de ouvir. Tá vendo aqui? Você está ouvindo, verbo. Que os meus filhos andam na verdade. Voltou a palavra aqui com ênfase. Amado. Voltou a palavra do amor aqui, ó. Amado. Procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Nós vamos trabalhar essas figuras de linguagem no próximo vídeo, tá bem? Aqui é a antítese, tá bem? Quando ele fala aqui para com os irmãos e para com os estranhos, antítese. E que em presença da igreja testificaram do teu amor. Mais uma vez, você tem aqui a ênfase, testemunho, testificaram, tá vendo? Aos quais se conduzires como é digno para com Deus, farás bem, ou bem farás. De novo voltou o conceito do bem aqui. Porque pelo seu nome, mais uma razão, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Voltou a palavra verdade aqui. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Quem é esse Diótrefe? Nós já temos aqui o nome de Gaio e agora nós temos o nome de Diótrefes. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. O que o Diótrefes faz? Use as 6 perguntas. O que, onde, quando, como, quem. Use as 6 perguntas. Porque, pelo que, se eu for, amado, voltou aqui, tá vendo? Amado, não sigas o mal, mas o bem. Voltou o conceito do bem aqui. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Procura aí quantas vezes aparece a palavra Deus no texto. Todos dão testemunho de Demétrio. Apareceu mais um aqui. Tem o Diótrefes e tem o Demétrio. Quando alguém fala de Diótrefes, não fala bem. Quando alguém fala de Demétrio, fala bem. Até mesmo a verdade fala bem de Demétrio. Figura de linguagem, tá bem? Vamos terminar? Vamos. Ele termina dizendo aqui: paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Então vamos terminar aqui para a gente poder agora caminhar para o próximo vídeo. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Esse aqui é o teu curso básico em teologia e a disciplina é hermenêutica, ciência e arte da interpretação da Bíblia.